Bom, saiu uma matéria em uma das páginas aqui na cidade de Fronteira, uma página do Facebook, André Manaus, dizendo que o Ministério Público pediu uma condenação mais dura para o jornalista Edson Santos, e ele está aqui com a gente no jornal e vai comentar a respeito desse assunto, né, para estar esclarecendo os fatos e também dando a sua versão dos fatos. Seja sempre muito bem-vindo, Edson Santos. Edson Santos, nós lemos a matéria, relemos, e não ficou bem claro, é uma matéria bem confusa. Você não chega à conclusão se há ou não essa condenação. Eu queria perguntar para você, Edson, há essa condenação? Olá, André Manaus, olá, Eduardo Mundim. Muito obrigado por mais uma vez estar nos concedendo esse espaço. Bom, André Manaus, eu primeiramente, antes de responder a sua pergunta, eu quero agradecer as centenas de pessoas que me enviaram mensagem de apoio e solidariedade. Quero registrar aqui também o meu agradecimento ao meu advogado, Dr. José Rodrigo de Almeida, sem dúvida um grande profissional e um grande amigo. André, não houve condenação. Nesta matéria, publicada por este perfil recentemente, na verdade, são eles que estão antecipando a minha condenação. Ministério Público não condena. Ministério Público pede a condenação. E por que eu estou dizendo que são eles que estão me condenando? Na matéria, no título, eles já fazem essa condenação. Veja bem, vocês leram a matéria. Ministério Público também pede condenação mais dura para o jornalista que ajudou o Sérgio Costa a perseguir servidores. Já estão me condenando no título da matéria. Agora, se eles fossem imparciais, o título já não seria esse. Se eles fossem realmente profissionais da área de comunicação, jornalistas sérios, o título não seria esse. O título seria Ministério Público também pede condenação mais dura para jornalista que cometeu suposta perseguição a servidores. Suposta. Esse seria o certo, na abertura da matéria. Eu quero dizer ao espectador que eu fui por cerca de 18 anos servidor público e pedi demissão do meu cargo. Eu era concursado e tenho a certeza de que prestei relevantes serviços enquanto servidor público do município de Fronteira. Jamais eu teria esse tipo de atitude, perseguir servidores. Eu fui sim presidente de uma comissão que apurou atos indisciplinares de servidores. Todo poder público, ela instaura a PAD, processos administrativos, em virtude de que, quando ocorre isso, algo está errado. E eu fui solicitado para presidir essa comissão. No entanto, em primeira instância, a juíza que me absolveu, ela entendeu que eu não cometi dolo nenhum, que eu fui muito transparente durante o julgamento desses servidores que foram levados a processo administrativo. No entanto, está lá relatado na sentença da juíza. Quando eu não concordava, eu falava não. E isso ficou muito bem claro. Portanto, André, não houve condenação. Certo, Edinho. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é como que você analisa essa matéria que foi publicada por essa página do Facebook? Eduardo Mundim, como é que eu avalio toda essa celeuma
que desencadeou neste perfil. Lamentável. Simplesmente eu tenho que lamentar. Porque ao final desta matéria, eles voltam a me condenar. Ou seja, eles querem minha condenação. Eu vou ler para vocês o último parágrafo. Eu, como jornalista, jamais faria essa matéria desta forma. E antes de eu publicá-la, eu procuraria as pessoas envolvidas, o que não ocorreu. Depois eles soltaram um comunicado, para responder a minha postagem, na verdade, dando direito de resposta para este jornalista e para o prefeito Sérgio Costa. Aí não adianta mais. Eles tinham que ter redigido a matéria junto com as nossas observâncias também. Mas isso não ocorreu. Então veja bem, é eles que querem nos condenar. Porque o Ministério Público não condena, apenas pede. Então olha o que eles redigem no último parágrafo desta matéria sensacionalista. Por esses elementos de prova, está demonstrado também objetivamente o dolo na conduta de Edinho, o que lhe impõe a reforma à sentença para o fim de impor a ele condenação nas penas de multa de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época, da proibição de contratar com o poder público por prazo de 3 anos e de suspensão de seus direitos políticos. Isso é o que o Ministério Público está dizendo, mas não é o que pensou a juíza que sentenciou em primeira instância. Então, jornalismo sério não aborda uma questão que é tão séria desta forma. É lamentável que ainda existe neste país uma imprensa medíocre que condena, que execra, mas providências serão tomadas. Infelizmente, nós temos que conviver com esse tipo de comunicação. E é o que está ocorrendo hoje no nosso país, por exemplo, em que grandes veículos de comunicação que deveriam dar exemplo, que deveriam ser éticos, que deveriam ser responsáveis, estão fazendo com o atual presidente da República deste país. Mentem, tentam iludir a população, publicando mentiras. Não estou dizendo que é mentira o nosso processo. O processo existe. E eu quero finalizar, Eduardo, dizendo o seguinte: recentemente houve uma sessão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em segunda instância, para onde foi encaminhado esse processo, em virtude de que o Ministério Público recorreu da sentença da juíza no meu caso. E no dia 23 de setembro, na abertura da sessão, em que o desembargador relator, pede pela minha condenação, logo em seguida, o desembargador Pedro Aleixo discordou do relator e pediu vistas do processo. E provavelmente o doutor Pedro Aleixo, um dos juristas mais respeitados em Minas Gerais e no Brasil, deverá entrar com um relatório divergente. Portanto, não há de se falar em condenação, porque não houve condenação. Enquanto esse processo estiver tramitando, não há condenação. Então essas pessoas têm que ser responsáveis. Eu sou trabalhador, sou chefe de família, sempre fui uma pessoa que dê exemplo
para minhas filhas, para os meus netos, e sempre digo para eles que serem honestos não é virtude, é obrigação. E eu quero aqui deixar bem claro que um jornalista premiado nacionalmente, que nunca se envolveu em atos ilícitos, que não tem antecedentes criminais, jamais seria desumano de perseguir pessoas. Mas o tempo irá responder. Primeiro, porque eu tenho muita fé em Deus. E segundo, porque eu tenho credibilidade, pessoas que me amam, pessoas que me apoiam, e não são poucas. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, e muito obrigado, André Manaus e Eduardo Mundim. Continuem praticando esse jornalismo sério e imparcial.